Obrigado, Paulo Figueiredo. Quero mandar novamente um abraço ao Júlio Toazzi, que fez mais um superchat aí pra gente. Eu acho que foi R$ 27,90, é isso, André, o valor? Mais um de R$ 27,90. Antes de passar para o Coronel, eu quero mandar um abraço ao Andrei Blanco também, que é nosso comentarista, família Bradock, e está nos assistindo, estará amanhã no programa para falar do bandido. Recebi esse vídeo, vi no Instagram, do bandido que hoje, depois de o policial segurou ele, brigou com o policial, tirou a arma do policial e atirou em 2 agentes da polícia. Lembrando que foi com a própria arma do policial. Andrei Blanc, especialista no assunto, amanhã estará com a gente aqui no Bradock Show. Coronel Gerson Gomes, eu passo para o senhor. Estamos sem o áudio do... Aí, já liguei aqui. Voltou. Então, vamos lá. O Paulo, ele quase que esgotou, mas eu queria levantar alguns pontos, né? Primeiro é que, quando fala da impessoalidade, né, não precisa nem de grandes explicações, porque o próprio termo ele já nos leva ao entendimento meio óbvio, né? Porque se ele é o advogado pessoal, o princípio da impessoalidade parece que ele naturalmente ele é compreendido por qualquer pessoa que não tenha nem conhecimento da legislação. De certa forma, parece que será que essa indicação seria uma contraprestação pela atuação exitosa do advogado, né, na própria defesa do presidente Lula, né? Eu tenho certeza, eu quero crer que essa indicação não faz parte ali dos honorários, né, do advogado. Mas, obviamente, que essa impessoalidade ela está completamente descaracterizada. Por outro lado, o presidente Lula ele diz assim, ele fala até rindo, né? Eu sei que vocês já imaginavam que essa seria a minha indicação. Sim, é verdade. Todos imaginavam porque todos conhecem a falta de caráter. Porque quando você sorrindo, você assume que você iria indicar o seu advogado pessoal para assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal, exatamente aquele que o descondenou, ou mais ainda, que mudou a jurisprudência para retirá-lo da cadeia, uma jurisprudência que, inclusive, tem reflexos até hoje em todo o sistema penal, porque instaura uma impunidade por causa dessa interpretação do que seria o momento em que poderia ser feita a prisão antes do trânsito em julgado, porque o trânsito em julgado passa a ser algo quase que impossível no Brasil, desde que você tenha bons advogados, né? Então, me parece que essa questão da impessoalidade está ultrapassada. Ela é tão flagrante que chega a ser imoral. Segundo aspecto assim que eu me lembro, Paulo, talvez você acompanhe melhor, possa até me corrigir, mas eu creio que talvez seja o primeiro caso da história do Brasil, pelo menos da história recente que eu me lembre, de alguém ser indicado ao Supremo Tribunal Federal saindo da advocacia direto para o Supremo Tribunal Federal, sem ter desempenhado em nenhuma função, inclusive ali. Porque, por exemplo, o próprio Toffoli, que era alguém que ponto pacífico, ele não teria o notório saber jurídico, mas ele foi feito uma escala, né? Porque ele sai ali da advocacia na mão do próprio José Dirceu, ele era um advogado ali do partido tal, mas ele assume, se eu não me engano, a Advocacia Geral da União. E depois ele é alçado para a situação do STF. Então, se cria ali uma certa fase, né, um faseamento. A mesma coisa o Lewandowski. O Lewandowski, ele pelo menos era um magistrado, acho que era desembargador, e também já tinha sido presidente ali da associação de... Poderia não ser um notório saber, mas era alguém que estava ali no sistema jurídico. Agora, você sair da situação de advogado, sem ter participado nem da procuradoria, nem ter sido juiz, é algo, na minha avaliação, também muito flagrantemente excepcional. Ou seja, é claro que o presidente tem o poder discricionário, mas ele não tem o poder arbitrário, né, de impor alguma coisa tão fora da normalidade, ou eu diria até antiético. Então, dito isso,
eu creio que o mais triste dessa história não é o presidente, como ele mesmo falou, estar tomando uma atitude que todo mundo sabe que a falta de escrúpulos, a falta de compromisso com a coisa pública, seria natural esperar disso dele, como o próprio vice-presidente dele falou, ele lidera uma organização criminosa que retorna, né, ao local do crime. Então, esse procedimento dele é esperado. Agora, o que me deixa perplexo é que, lamentavelmente, o Senado Federal, que poderia ser aquele órgão de, inclusive com antecedência, não precisava submeter o nome para depois passar o constrangimento. Quem não lembra, o próprio presidente Bolsonaro, ele queria propor o filho para ser embaixador nos Estados Unidos, mas ele não propôs porque ele fez uma consulta antes e percebeu que não ia passar no Senado. Então, o mínimo, né, que eu esperaria do nosso Senado Federal é que, num momento como esse, quando ele falasse assim, vocês sabem que eu quero propor meu advogado pessoal, né, mas eu não vou propor porque não vai passar no Senado. Né? É muito flagrante a imoralidade. Mas o que é triste é saber que o nosso Senado Federal hoje ele está num tal modo de comprometimento ético e até mesmo num alinhamento quase de quadrilha. E eu digo isso com muita tristeza. Por quê? O que a Câmara dos Deputados fez, por exemplo, de corrigir aquela questão do próprio saneamento básico, né, de todo o trabalho que foi feito pelo governo anterior de aprovação no Congresso, até hoje está na gaveta ali do Senado. Então, o trabalho que foi feito para restabelecer o avanço que o país fez está travado no Senado. Da mesma forma, a CPI das ONGs ainda não começou. Da mesma forma, a CPMI do 8 de janeiro, que na CPMI, aquela da pandemia, né? Nós tínhamos 3, 4 sessões por semana, todas as emissoras de televisão transmitindo. Agora, nós estamos empurrando com a barriga já 4, 5 meses. A sessão dessa semana já foi transferida para a semana que vem. Só está previsto uma sessão por semana. O mainstream jornalístico não quer cobrir. Então, a gente percebe que o próprio Senado Federal hoje é utilizado como um instrumento de procrastinação. Então, é triste, porque, salvo a própria população comece a externar sua indignação em níveis muito altos, eu creio que o Senado Federal fará essa excrescência, né? Ele confirmará que algo tão imoral pode passar ali pelo Senado Federal. É lamentável.